Hoje nós vamos falar sobre talvez o livro mais famoso, ao menos aqui no Brasil, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. O livro é intitulado A Sociedade do Cansaço, ou Sociedade do Burnout, do esgotamento. Para isso é preciso que a gente fale um pouco sobre o contexto sociológico dos nossos tempos, ou melhor, da mudança de contexto dos nossos tempos, de uma sociedade disciplinar na modernidade, século XX, até hoje em dia, na chamada pós-modernidade, século XXI, em uma sociedade que virou, portanto, uma sociedade de desempenho. Da sociedade disciplinar, nós rumamos para uma sociedade de desempenho. Bom, vamos por partes. O que é a sociedade disciplinar? Quem primeiro introduz esse conceito de sociedade disciplinar foi Michel Foucault, filósofo francês que, mesmo vivendo no século XX, ele morreu em 84, ele já previa e via sinais desta mudança de paradigma da sociedade disciplinar para a sociedade de desempenho, que de fato ocorreu. Foucault percebeu então que, prioritariamente, nós tínhamos um modelo de sociedade naquela época pautado, como o nome já diz, na disciplina. Então pensem, hospitais psiquiátricos, ponto eletrônico no trabalho, né, controlando a entrada e saída das pessoas, gerentes nas fábricas monitorando o trabalho do pessoal, o que que era feito, uma hierarquia bem clara e definida nas empresas, e até em casa, né, no modelo patriarcal clássico, né, o pai manda na mãe, a mãe manda na criança, a criança obedece e, quiçá, se sobrar tempo e tiver um pet, manda no cachorro. As próprias escolas onde nós estudávamos tinham esse contexto, certo? E ainda são assim. As matérias português, matemática, geografia se chamavam disciplinas. Olha os nomes, disciplinas. De tempos em tempos toca uma sirene para avisar que estava no início o intervalo. Então nós tínhamos um intervalo para pegar sol no pátio e nós voltávamos e ficávamos sentados disciplinados em salas, quando a sirene tocava novamente. Ou seja, tudo era pautado pelo tempo, pelo relógio, pelas regras. Existia no colégio também o tio que ficava no corredor, que era o chamado monitor. Olha o nome, monitor, que monitora. A tarefa dele era ver se está tudo em ordem, né? Se todos estavam disciplinados, se ninguém estava no corredor, no banheiro, matando aula. Na minha escola tinha, inclusive, uma janelinha retangular na porta de cada aula, de vidro, para que o monitor ou o diretor pudessem nos observar enquanto nós estávamos sentados na aula, estavam todos disciplinados, trabalhando e escutando o professor, né? Então, pensem em uma estrutura, né? Pensem em uma estrutura externa que observa os nossos movimentos e age para nós termos determinados tipos de movimento conforme o que é essa estrutura externa, esse ente externo quer. Essa é a sociedade disciplinar. Bem ilustrado por uma prisão oval em que no centro tem uma torre de controle, chamado panóptico. Essa torre de controle no centro observa a todos os presos, em todas as aulas, as grades, as jaulas ali, né? Quem não se adequa às normas nesse tipo de sociedade não era considerado uma pessoa disciplinada o suficiente, era considerado um rebelde sem causa e era, portanto, punido. Isso também, tanto nas escolas como nas fábricas. Nesse modelo de sociedade, vigorava, portanto, a vigilância e a punição. Então, mais ou menos esse era o contexto. Aqui o trabalho era imposto para nós, ninguém gostava tanto de trabalhar, não tinha esse tesão todo por trabalhar e crescimento e desenvolvimento pessoal como nós vamos ver na sociedade que nós temos hoje, a sociedade do desempenho, tá? Ninguém gostava tanto de trabalhar, mas era visto como um mal necessário, enfim, para sobreviver, para pagar as contas e tudo isso. Através da disciplina se docilizava os corpos, como diria Foucault. Torna os corpos dóceis. Eles não querem trabalhar, mas à base do chicote eles obedecem. Se tinha um meio de fazer o sujeito produzir, tirar do sujeito e de sua energia aquilo que ele pode dar, nós vamos aplicá-lo. Era a base, né, que nós chamávamos na psicologia clássica de reforço
e punição. Eu quero que você emane determinado comportamento. Então, se você o fizer, eu vou reforçar você, vou dar um prêmio, um aumento, um bônus. Se você não fizer, se fizer, eu vou punir você. A criança indisciplinada levava uma palmatória, né, uma reguada na mão, ou ia para o cantinho da vergonha, ou ia falar com o diretor, ou era suspenso. Então, nessa sociedade, é, vigorava a disciplina. Entretanto, assim que eu saía da escola, assim que eu saía da fábrica, eu era, entre aspas, livre. O tempo era bem dividido entre deveres e lazeres. Assim que eu terminasse o tema, eu podia brincar. Assim que eu terminasse o horário da aula, eu podia me divertir com os meus amigos. Então até o relógio bater 9 horas do dia seguinte para o trabalhador, ou 7 horas, 7 horas e meia da manhã para as crianças voltarem ao colégio, eu podia brincar, eu podia viver sem culpa. O pai podia abrir uma cerveja, ver um futebol na televisão, né, ficar deitado lá à toa, cuidar do jardim, qualquer coisa do tipo. Quando o relógio batesse 9 horas, daí ele tinha que se submeter ao trabalho. Essa, então, era a sociedade disciplinar vista por Foucault, uma disciplina do trabalho, mas bem dividida entre dentro e fora, entre trabalho e não trabalho. Esse era o contexto que nós vivíamos até o século XX, início do século XXI. Hoje em dia, nós não temos mais esse modelo. Esse modelo é considerado ultrapassado. Nós entramos, portanto, no que chamamos de sociedade do desempenho. O que é a sociedade do desempenho? O que acontece? Hoje, a tendência é nós não termos mais muros e divisas. Ou seja, a tendência é não ter mais ponto eletrônico, a separação de ambiente de trabalho e casa não existe mais. Nós levamos o trabalho para casa, seja no celular, seja no laptop, seja até em home office. Os hospícios que segregavam os loucos, ficavam um hospício, muros afastados da cidade, né? Onde nós colocávamos as pessoas indesejadas, que segregavam os loucos, inadequados da sociedade, também não existe mais. Hoje está todo mundo misturado. Não tem mais separações. Essa é o primeiro ponto que marca a mudança da sociedade disciplinar, que é de dentro e fora, para a sociedade de desempenho, que é misturada. Não tem mais esse dentro e fora. Não, um agente externo que vigia e com a mão pesada coloca as leis, como na do disciplinar, não tem mais. Não tem mais esse pai punitivo do tu não deves fazer isso, ou tu deves fazer aquilo. Eu sou pai e eu que mando. Isso tem mudado, inclusive na criação, reflete na criação das crianças dos dias de hoje. Perceba, na sociedade do desempenho, não precisamos mais hoje ter alguém que manda a gente fazer algo e a gente a contragosto obedece. Isso soa arcaico, isso soa abusivo, isso soa autoritário. Não somos mais, em outras palavras, empregados, subjugados. O que nós nos tornamos hoje? Chamados empresários de nós mesmos. Né? Empresários de nós mesmos. O tu deves externo virou um eu posso interno. A síndrome do basta eu me esforçar que eu chego lá. Todos conseguem atingir o topo, basta querer. Em um senso meritocrático, o céu é o limite. Quanto mais eu me esforçar, melhor eu vou. Essa é a ideia que passou a vigorar na sociedade, que vamos chamar de sociedade do desempenho. Perceba, não mais disciplinar, das regras externas, do fazer a contragosto, a mando do chefe, mas do desempenho pessoal, do querer internalizado. Agora eu quero produzir por mim mesmo. Cada um é dono do próprio destino. E o que esse tipo de mentalidade gera em termos psíquicos? Isso gera um sujeito que mistura liberdade com coação. Mas uma coação, veremos ao longo da aula, interna, do próprio sujeito para com ele. Porque em nossa sociedade, o tempo livre é um tempo que eu tenho que ser útil, produtivo, em que tenho que me aprimorar em algo. Seja no meu trabalho, seja no meu corpo com exercícios físicos, seja até em um hobby,
Então, eu preciso tocar melhor piano, preciso tocar melhor violão, preciso vencer o tempo do meu colega no CrossFit ou o meu próprio, ser uma melhor versão de mim mesmo o tempo inteiro. Preciso performar na cama com meu parceiro. Então, hoje nós vamos ter jovens de 20 anos tomando Viagra para durar mais a ereção, para performar melhor que o outro, para impressionar a parceira ou parceiro. Tudo virou desempenho, métrica. Nem o sono escapa. Tem como dormir melhor, tomar medicações para melhorar o sono, melatonina, fazer ritual do sono, tudo para desempenhar melhor até dormindo ou bebendo água. Então existem garrafas, por exemplo, que medem o meu desempenho enquanto bebedor de água, né? O quanto eu tenho que tomar de água por dia, aplicativos que medem quantos passos eu tenho que dar no dia. Então hoje as pessoas monitoram elas mesmas e exploram elas mesmas. Por isso o nome é uma sociedade do desempenho. Todos estão desempenhando, não mais por um chefe que manda, mas por um chefe internalizado de nós mesmos, que diz: eu quero, eu posso, o céu é o limite, eu preciso sempre estar me aprimorando. Claro, alguém pode argumentar, mas o sujeito que explora a si mesmo, explora porque quer, Fernando. Cada um controla o quanto quer produzir e o quanto que vai ter em troca, né? E isso sim, sim, seria um ideal de liberdade, vamos dizer assim, muito interessante. Cada um é dono de si. Se eu quero produzir mais, eu produzo, eu tenho o bônus disso. Hum? Se eu não quero produzir, eu não faço, eu tenho o ônus disso. Né? E vivo de uma forma mais simples, talvez produzindo menos. Até aí parece tudo certo. Cada um escolheu o seu caminho. Em tese, um sujeito plenamente autoconfiante que conhece a si mesmo pode conseguir até buscar esse balanço. Né? O balanço do quanto eu quero genuinamente investir e gastar as horas da minha vida com trabalho versus o benefício que eu tenho com isso. E aqui, de fato, cada um é livre para fazer escolhas, né? Para tentar achar esse balanço. Acontece que a sociedade de hoje, com seu marketing digital e o seu estilo de vida, ao menos no que nós trabalhamos aqui no Ocidente, nos empurra a produzir sempre mais, consumir sempre mais. O que não trabalha é visto como vagabundo. Por exemplo, por mais que as empresas coloquem, né, que são 8 horas de trabalho por dia, quem não fica 10 é mal visto. Se a pessoa às 18 horas, que chega o seu horário de sair do trabalho, às 17, bate o ponto e vai embora, ou diz, ó, pessoal, chegou meu horário, eu tô indo embora, vou deixar esse trabalho aberto aqui, amanhã às 9 eu retomo, isso é mal visto. O que não trabalha, por exemplo, é visto como vagabundo. Então, por mais que nós tenhamos uma liberdade para poder escolher, existe uma pressão muito grande para a produção. O não trabalho é visto como não é visto como uma escolha nobre, perdão, tá? É visto como uma escolha deficitária, como um problemático, como um vagabundo. O conceito de não útil na nossa sociedade é algo pejorativo, né? Até o adjetivo inútil é pejorativo, tá? A pressão implícita, então, seja por pares nas redes sociais, que nós vamos ver, que é muito forte, seja do conceito do que é vencer na vida, em uma sociedade como a nossa, empurra o sujeito a explorar a si mesmo, sem pausas, vai dizer Han. A vida meramente vivida, em que eu não produzo nada, virou sinônimo de coisa ruim. E é aqui que nós temos um problema. Reparem, porque isso interfere nessa escolha da pessoa, conectada aos seus próprios valores e vontades, do que ela quer fazer com a vida. Nós somos coagidos, e nós já nascemos em um mundo assim muitas vezes, quando nós seguimos a maré. Então a ideia é que esse vídeo e essas aulas, elas possam fazer as pessoas refletirem e com base nisso melhor tomarem escolhas conscientes, seja para produzir mais de uma forma consciente, seja para não. Mas que nós consigamos refletir sobre isso, tá? Então reparem, na sociedade do desempenho, o que a gente enxerga? Ninguém, ninguém, não tem um chefe obrigando as pessoas a acordar às 5:30 da manhã, se privar de sono, para ir trabalhar mais horas, digamos 10, 12 horas, né, por dia, ou fazer atividade física. Tem gente que acorda às 5 da manhã que sai correr na rua no escuro, fazer crossfit.
Agora nós fazemos isso por gosto ou vontade própria. E quando as pessoas postam, né, depois do CrossFit e atividade física, o que elas colocam? Está pago. Hoje foi na força do ódio. Nossa, ou seja, tem um chefe interno que obriga a pessoa a fazer algo que ela não quer, porque ela julga que aquilo é importante, dado o contexto. Então, antes alguém nos obrigava, e era o chefe, e era o gerente. Era de fora para dentro. Agora é de dentro para fora. Ninguém está nos obrigando em tese. Não tem uma entidade física que diz, vai trabalhar mais. Nós viramos nossos próprios chefes e capatazes. Isso vira uma voz internalizada. Então, na sociedade de desempenho, deixa eu só trocar uma coisinha aqui. Deu. Na sociedade do desempenho, vai dizer Han, nós exploramos a nós mesmos e confundimos isso com liberdade. Nós exploramos a nós mesmos e confundimos isso com liberdade. Confundimos isso com querer. Muito daí porque parece que é o certo a fazer. Todos estão fazendo, então é o certo a fazer. E não é a propaganda na TV que me diz para fazer isso. São meus pares, são os meus amigos no Instagram. Então, o que se questiona é se essa escolha de eu querer fazer isso é genuinamente um querer, autêntica. Ou se eu estou seguindo o que me disseram para seguir. Porque é muito forte essa pressão dos pares, do Instagram, das redes, de todo mundo fazendo algo. Nós temos medo de ficar de fora. Nós vamos ver isso na aula de hoje. Tá? E é aquela velha história, né? Como nós não vivemos tempos distintos, nós não vivemos outra época, não nasci na Idade Média, não nasci na Renascença, não nasci no Paleolítico, né? Eu nasci agora, sei lá, eu na modernidade ou pós-modernidade, dependendo de quantos anos você tem. Nós não vivemos tempos distintos para ter um comparativo que nem sempre foi assim. Então nós achamos que o que nós vivemos é normal e que sempre foi assim, e é como deve ser. E o ponto que Byung-Chul Han salienta é que nem sempre foi assim, no que tange de desempenho. Nem sempre houve toda essa pressão por crescimento, desenvolvimento e produção de nós mesmos. Nem sempre houve mídias sociais que coagem as pessoas com redes de propaganda e através de algoritmos sofisticados a produzir e consumir mais. Nem sempre nós somos viciados em smartphones e acordamos com eles e dormimos com eles. Até vamos ao banheiro com eles, né? É uma visão interessante entender que em outros tempos, que evidentemente tinha outros problemas, é claro, aqui nós não estamos dizendo que um é melhor que o outro ou que existe certo ou errado, né? Mas que em outros tempos, nós só estamos diagnosticando a nossa sociedade atual. Em outros tempos, não existia esse fenômeno todo de produção e desempenho pessoal. Não existia tanto. Se nós pegarmos, por exemplo, Aristóteles, vamos longe. Aristóteles, por exemplo, valorizava. O que ele valorizava? O ócio e a vida contemplativa, como caminhos, dizia ele, para a verdadeira felicidade e virtude. Se nós formos ler a Gaia Ciência de Nietzsche, tem uma citação dele que diz: aquele que não dispõe de dois terços do seu dia para si é um escravo, seja ele o que for, estadista, comerciante, funcionário público ou estudioso. Aquele que não dispõe de dois terços do seu dia para si é um escravo. Então, percebam, existia outras métricas em outros tempos. Novamente, melhor ou pior não é a questão. Não estamos aqui dizendo que trabalhar é ruim ou bom, ou que antes era melhor, antes era pior. Estamos apenas fazendo um diagnóstico dos tempos atuais. Tudo na vida tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Tá? Toda escolha, uma renúncia. O cobertor é curto. Se eu puxo para o peito, eu destapo os pés. Se eu puxo para os pés, eu destapo o peito. Temos, portanto, que, como diz Nietzsche, ir além do bem e do mal. Né? Além de classificar as coisas como boas ou ruins. Isso é muito simplório. E é aquela história do peixe, né? Aquela velha história do peixe. Eu não sei se eu já contei aqui em alguma aula, senão eu conto de novo. É da. Vou chamar de Maria. Uma certa vez, a Maria, que é tipo filha de uma mulher, né? Ao observar sua mãe preparando um peixe, notou que a mãe
sempre cortava a cabeça e o rabo do peixe antes de assar. Só vinha o corpo, assim. Ela cortava a cabeça e o rabo, botava no forno e eles comiam. Curiosa sobre essa prática, né? A Maria questionou a mãe. Ele disse, mãe, por que tu corta a cabeça e o rabo? Né? Pra quê? Fica mais saboroso? Tem alguma coisa ali que, sei lá, é ácida e tem que tirar? Faz mal? Ela disse, não sei, minha filha. A tua avó, no caso a minha mãe, né? A mãe da Maria, me ensinou assim. Então, essa é a receita. Aí a Maria, curiosa, foi lá falar com a avó. Então, e perguntou, vó, por que corta a cabeça e o rabo? Tem algum segredo? Fica mais saboroso? É para quê? Por causa da apresentação? E a avó falou assim, não sei, minha filha. Eu sempre aprendi que era assim, né? Eu aprendi com a minha mãe, a sua bisavó. Aí a Maria, curiosa, foi perguntar à bisavó, que ainda era viva. E a bisavó disse, olha, é simples. Eu sempre corto a cabeça e o rabo, porque na época que eu fazia essa receita, o forno que eu tinha era pequeno e não cabia o peixe inteiro. Então eu cortava a cabeça e o rabo para caber. Então, percebam, a mãe da Maria corta o rabo e a cabeça do peixe porque sempre foi assim. Mesmo tendo um forno maior hoje em dia, que cabe a cabeça e o rabo do peixe, daria menos trabalho, melhoraria a apresentação, sei lá eu, ela não questionava isso, ela fazia a receita conforme foi aprendido. Ela já nasceu nesse contexto. Então, o interessante de estudar um pouco de filosofia e sociologia é para a gente ter uma melhor percepção de onde que a gente está pisando, em qual tempo a gente está vivendo. Isso nos ajuda a criar uma dissonância cognitiva de as coisas nem sempre foram assim, né? Não existe uma verdade absoluta que atravessa o tempo. Feita essa reflexão, vamos voltar à aula. Então, o sintoma de uma sociedade hiperprodutiva que nós vivemos hoje, que é uma sociedade do desempenho, uma sociedade do desempenho de uma certa cobrança internalizada por produção constante, não é mais um chefe externo, né? Uma cobrança interna, né? O sintoma dessa sociedade hiperprodutiva que não dorme, que se priva de sono, que trabalha mais do que as 8 horas, que enquanto tem energia produz, é o esgotamento emocional e as doenças psíquicas. Esse é o efeito colateral do excesso de produção. Não à toa, as drogas de momento são estimulantes como anfetamina e cafeína. Hoje em dia as pessoas bebem café como se fosse água. Não à toa é a hiperatividade e desatenção a temática principal dos nossos tempos, né? Tem muito a ver com esse excesso de estímulos, excesso de produção, excesso de eu não posso ficar parado, né? Que gera todos esses sintomas. E as mídias sociais, vai dizer Han, reforçam muito essa questão do desempenho, como a gente já falou um pouquinho alguns minutos atrás. Porque uma vez, em comparação aos meus pares, né? Porque uma vez que as pessoas ficam ali postando seus supostos grandes feitos, ninguém posta algo que não deu certo, ninguém posta hoje eu estou triste, hoje eu tive gases, hoje eu fiquei gripado, estou aqui todo ranhento. Não. João fez um novo curso, sua sétima pós-graduação, né? Antônio bateu seu tempo no CrossFit em 7 segundos. A Joana já está na quarta maratona. Paulo tem um relacionamento perfeito. Olha ali as fotos. Os dois muito felizes e estão em lua de mel na Itália, em Roma. E ano passado eles estiveram em, sei lá eu, nas Maldivas, né? Coaches se proliferam e surfam essa onda, tentando ensinar como ser uma versão espartana, melhorada de você mesmo, né? Eles pegaram, reviveram essas figuras de guerreiros heróicos, fortes, peitudos, né? Com aquele dorso forte, depilado, né? Aquela barba grande. Cursos em que as pessoas pisam em chamas, cacos de vidro, né? Como superação pessoal. Desperte o leão em você. Esse tipo de coisa. Como ser feliz, como ter um reservatório maior de dopamina, como arranjar o parceiro ideal e por aí vai. Então, quando eu olho para o Instagram, e lembrando, eu tô com ele do acordar até o dormir.
quase 24 horas por dia. O tempo de tela das pessoas hoje é altíssimo. Han vai dizer que o celular virou um novo crucifixo, que, de certa forma, catequiza as pessoas. Quando eu olho para o Instagram, todos estão fazendo algo interessante, todos estão produzindo, que ninguém posta quando não está produzindo ou não está sendo útil. Cria uma rede de propaganda indireta que parece que eu estou ficando para trás. Logo, eu devo fazer também. Como eu vou resistir a essa propaganda que eu visualizo diariamente, de hora em hora? E dos meus pares ainda. A comparação é muito mais forte quando é com os meus pares. Se o Elon Musk, se o Bill Gates ficou bilionário, bom para eles, boa sorte. Agora, se meu parceiro de colégio tá ficando, ou de faculdade tá ficando e eu não, aí o bicho pega. Aí eu fico incomodado. Eu não posso ficar para trás. Percebem quão isso é eficaz? Pois leva a crer que é minha vontade eu explorar a mim mesmo e produzir mais. Aqui, a lógica é que a vida é igual a aperfeiçoamento constante. A sociedade desempenha a lógica que a vida é aperfeiçoamento constante. E o que Han vai perguntar é: de onde nós tiramos isso? Quem disse que a vida é aperfeiçoamento constante? Nesse tipo de cenário, tenho inveja dos mortos, que ao menos eles conseguem ter 8 horinhas de sono por dia, né? Não precisa acordar às 4 da manhã, eles não se privam de sono, não precisa ficar tomando café. Que cansativo, vai dizer Han. Só posso descansar quando eu morrer, então. Para Han, nós estamos em um estado de sobrevivência e não de aproveitamento da experiência de vida. A capacidade de contemplação é única do ser humano e nós não estamos usando ela. Nós estamos apenas usando o modo de sobrevivência, de hipervigilância constante, de produção constante, de caçar alimento o tempo inteiro. Isso vai levar a um sintoma, a vários, né? Mas o que Han vai dizer em termos psíquicos, um sintoma de falta de conexão com os outros e com a vida. Nós não vamos conseguir sentir o que Han chama de o aroma do tempo, das coisas, porque nós estamos sempre em um modo ativo de produção. Quem está se produzindo o tempo inteiro não está se conectando com o seu redor ou consigo mesmo. Essa pessoa vê o sol, essa pessoa vê o parceiro, essa pessoa vê o seu pet, essa pessoa vê os seus pais, essa pessoa vê a sua avó, mas não consegue sentir o cheiro que isso tem. Não consegue se conectar com esses objetos. Porque, na lógica da vida ativa, esses objetos eles não têm utilidade. Para eu me conectar com algo, é preciso que eu me demore nesse algo. É o tempo investido nesse algo de forma constante, demorada, que cria vínculos, que cria histórias e que cria lembranças, que cria vida onde não tem. É como eu me relaciono com o objeto. Então, para o pessoal que vive uma vida meramente e o tempo inteiro ativa, tá? É como se tivesse um filtro que a gente somente vê a utilidade das coisas. A pessoa que está no modo ativo tem um filtro que não consegue se relacionar com os objetos. Só vê a utilidade deles. Para si, utilidade para si, né? E esse filtro nos priva de sentir e ver o colorido das coisas simples e das trocas. Só quando eu estou no modo contemplativo eu consigo de fato me relacionar e sentir a vida. Eu consigo interagir com ela. Quando eu tiro o pé do acelerador, quando eu paro de olhar para mim e me projeto no outro, eu esqueço de mim. Consigo daí criar histórias, narrativas que me transportam para o mundo. Eu quebro esse filtro, certo? Então, as pessoas estão e muito no modo de vida ativa e não contemplativo, vai dizer Hannah. E qual a mensagem que vemos nesse tipo de sociedade do desempenho da vida ativa? Nunca pare de estudar, nunca pare de se aperfeiçoar, nunca pare de se aprimorar. Não tire o pé do acelerador, não tire o pé do acelerador, não vá para a contemplação,
Contemplação é perda de tempo, não tem utilidade. Você não vai se aprimorar na contemplação. Fique ativo, consuma mais cursos, treine mais, faça mais abdominais, faça mais, sei lá, agachamentos. Hã? Faça mais um curso, faça um curso de mergulho, faça um curso de francês. Seja esse ativo na vida pessoal, seja na vida profissional. Faça um curso de como ser melhor pai. A palavra é aprimoramento eterno e constante. Como ser o melhor parceiro, melhor pai, melhor cuidador de pet, tudo, 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 tudo. Esse tipo de coação interna, quando eu digo coação interna, é porque a gente se convence que a gente quer isso. Porque todo mundo está fazendo. A história do peixe lá, né? Eu nunca vivi outro tempo e tem a pressão para eu ser assim. Então, logo, é natural ser assim. Esse tipo de coação é muito mais eficaz do que a coação externa de um agente externo da sociedade disciplinar. Percebem? Porque essa coação interna ela é confundida com liberdade. Eu quero, não o outro dizendo tu deves. Aqui o sujeito, por livre e espontânea vontade, se submete à lógica da produtividade. E é uma produtividade excessiva. A motivação intrínseca é muito mais potente do que o reforço e a punição da sociedade disciplinar. Percebem? Muito mais potente. Porque o sujeito não para, ele se produz até se exaurir. E aqui que entra o ponto do livro, ponto alto do livro, que é o burnout, o esgotamento. Então o termo burnout, que é do inglês, refere-se a um estado de exaustão física, emocional e mental causada por estresse prolongado ou excessivo, que vem do nunca parar ou querer sempre mais. O corpo entra em um estado fisiológico simpático, sistema nervoso simpático, de constante adrenalina e cortisol. A etimologia de burnout, né, vem do inglês burn, que significa queimar, e out, que implica algo que foi completamente consumido. Pense em um fósforo riscado que foi queimado. E esse algo que foi consumido somos nós, no caso, somos nós. Nas palavras de Han, o excesso de elevação do desempenho leva a um infarto da alma. Então, Byung-Chul Han vai falar que a falta de relação, esse é um outro ponto importante, que a falta de relação com o outro, porque nesse tipo de sociedade nós estamos sempre voltados para o nosso próprio autoaprimoramento, nós não nos relacionamos com o outro, leva a uma crise de gratificação e significado. A gratificação como reconhecimento, né, tipo, eu conquistar alguma coisa e ficar grato por isso, a gratificação como reconhecimento, ela pressupõe a instância do outro ou de um terceiro. A felicidade só é real quando compartilhada. Então, aqui, por mais que o sujeito do desempenho performe e conquiste, ele nunca vai estar satisfeito. Veja que vira uma bola de neve. Como eu sou autocentrado na minha própria produção, no momento que eu consigo chegar em determinados locais e grandes feitos, não vai ser o suficiente. Porque tem sempre mais. O céu é o limite. E não tem o outro para eu me sentir feliz, compartilhado. Porque o outro vira, na verdade, ou um obstáculo ou um rival. Então aqui eu nunca vou estar satisfeito. Em parte porque o outro já não existe mais para nós compartilharmos os nossos feitos. O outro existe como uma ameaça de comparação a nós mesmos. No sentido de que não é suficiente o que eu fiz. Eu tenho que fazer mais. É preciso ir atrás. Se eu ganhei um campeonato, vamos para o segundo. Se eu já fiz uma graduação, vamos para a próxima. Se eu já fiz uma quinta especialização, vamos para a sexta. Quando um amigo ou colega meu conquista algo, por exemplo, não é algo a ser comemorado. Meu amigo teve uma vitória. É algo a ser invejado. Como que ele conseguiu e eu não? Eu preciso me esforçar mais. É um autocentrismo solitário, vai dizer Han. Por quê? Porque existe a competitividade de todos contra todos e de nós mesmos contra nós mesmos o tempo inteiro. Isso é desempenho. Uma guerra campal, nua.
Com isso, vive-se constantemente num sentimento de carência. Eu não tenho aquilo tudo que eu gostaria, nunca é suficiente, e de culpa e de cobrança por esse não ter. E visto que, em última instância, nós nunca alcançamos um ponto de repouso e plenitude. Por isso que nós nos esgotamos, né? Nunca é o suficiente. Porque aqui está o segredo: a felicidade, ela depende de nós a compartilharmos e vivenciarmos em comunidade. Se eu estou sempre concorrendo comigo mesmo, eu procuro superar a mim mesmo o tempo inteiro até sucumbir. É solitário. Então, nesse modelo de sociedade disciplinar, só é permitido descansar na exaustão. Eu só, o meu superego só permite que eu pare de trabalhar se eu estiver morto, ou quase isso. Aquele exaustão que diz assim, feito por hoje. Hoje está pago, mas amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais. 5 horas da manhã o despertador vai tocar. Sofre-se um colapso psíquico. O sujeito do desempenho se realiza na morte, vai dizer Han. Realizar-se e autodestruir-se se coincidem. O sujeito do desempenho se realiza na morte. E a provocação é a seguinte: produzir mais para quê? Produzir mais para quê? Estamos mais felizes ou mais estressados? Ou a vida vivida, a vida para ser gozada, está sendo deixada de lado? A vida do inútil, a vida do dançar, do comer, do cantar, do beber, do se divertir, do se demorar nas coisas. A vida da profundidade de trocas das relações. É essa que traz o aroma do tempo, vai dizer Byung-Chul Han. É essa que traz o propósito do viver naquilo que não é útil, naquilo que não produz. A felicidade, portanto, não tem utilidade. Hum? Percebam que para o capital, a vida vivida, né, ela não gera produção. Ela não é útil, a vida vivida. Essa que nós estamos comentando agora. A felicidade, portanto, vou repetir, não é útil. Não tem propósito uma dança, um demorar-se na cama com o parceiro. Não tem propósito uma caminhada no parque. Não tem propósito uma festa em que as pessoas ficam conversando e dançando. Até o ócio, né, já entrou nessa lógica do desempenho, que é o ócio produtivo. Eu vou ficar em ócio para produzir mais, né? Tudo ligado à produção. Mas o ócio por si só, ele não produz nada, né? Nós sequestramos eles para tentar colocar a mando do capital. Então a felicidade não é útil. Embora sejam esses os momentos que nos preenchem e que nos fazem ter o gosto da vida. A troca com o parceiro, a festa, o beijo, a dança. Hã? Só que nós tendemos a fazer cada vez menos isso. E cada vez mais nós nos voltamos a produzir. E como nossa vida ela está esvaziada de significado e conexões, quando eu paro de produzir, eu caio em um vazio tão grande que o tédio não se torna suportável. Eu não tenho mais nada na minha vida a não ser a produção. Eu pautei a minha vida inteira nessa produção. Eu não teci histórias. Eu não criei conexões. Então, fica muito assustador eu parar de produzir. Quando eu paro de produzir, eu não consigo ficar sozinho comigo mesmo. O tédio não é suportável. Essa mudança da vida ativa para contemplativa é assustadora, porque meio que eu não tenho nada para contemplar. Eu não criei nada. Hum? É assustador, é solitário. Então, para escapar do tédio num domingo, onde eu não trabalho e produzo, eu busco gratificações imediatas, eu consumo. Então, o próprio capital traz soluções. Consuma, gaste, né?
seja nas comidas, seja nas viagens, seja no cinema, seja no Netflix, eu não consigo mais ficar parado comigo mesmo. Eu tenho que ter estímulos ativos que me distraiam, os chamados passatempos. Eu preciso passar o tempo, eu preciso perder a vida, não viver ela, fugir dela, porque a vida em si não é suportável para mim. É insuportável olhar o nada criado em minha vida, ou não criado, melhor dizendo. Nada referente à construção de narrativas de uma história. O eu virou uma máquina de emendar dias consecutivos de trabalho, e quando se vê, já se passaram 5 anos, 10 anos, 20 anos. E se nós não criamos histórias, se nós não colocamos rituais de passagem, né, fechamentos, nós nos perdemos e nos esvaziamos no tempo. A vida passa e nós só produzimos. Então, Han vai argumentar que nós estamos em um estado de mortos-vivos. Vivos demais para morrer, mortos demais para viver. Eu acordo, eu malho, eu estudo, eu trabalho, eu volto cansado, eu consumo uma série, porque eu estou exausto demais para fazer outra coisa, eu durmo. E eu acordo novamente no outro dia para malhar. Viramos, nas palavras deles, viramos zumbis do desempenho e do botox. Zumbis, fitness vai provocar Byung-Chul Han. Então aqui vou trazer um trecho do livro para nós refletirmos até aqui o que foi visto. Abre aspas. Vivemos numa fase histórica muito específica. A liberdade das habilidades gera até mais coações do que as dos deveres disciplinares, que proferia a ordem de proibições. O dever, ele possui um limite, mas a habilidade não possui limite algum. Está aberta para elevar-se e crescer-se. Assim, a coação interna, que provém da habilidade, ela é ilimitada. As enfermidades psíquicas, como a depressão ou o burnout, são a expressão mais profunda dessa autocobrança. Isso é um sinal patológico do que hoje a liberdade está se transformando em coação. Isso é um sinal patológico de que hoje, perdão, a liberdade está se transformando em coação. É bem possível que a sociedade antiga fosse bem mais repressiva que a atual, mas hoje não somos essencialmente livres. A repressão cede lugar à depressão. A vida de hoje se transformou num sobreviver. A vida, enquanto um sobreviver, acaba levando a uma histeria da saúde. A pessoa sadia irradia paradoxalmente. Aqui sadia entre aspas, né? A pessoa sadia da sociedade de desempenho, vamos dizer assim, ironiza Han, irradia paradoxalmente um quê de mórbido, algo sem vida. Então, de uma vida contemplativa que Han defende, nós estamos 100% do tempo, na verdade, numa vida ativa, o contrário da contemplação. Nós estamos 100% do tempo em uma vida de sobrevivência. Novamente, eu trago aqui o exemplo do Instagram. Perceba como, ou qualquer outra mídia social da época, tá? Quando você vê esse vídeo, talvez não seja um Instagram, mas vai ser a mesma coisa. Todo mundo hoje virou um produto. Hoje todo mundo vende seu próprio curso, vende a si mesmo. Quiçá, sua própria faculdade é aprovada pelo MEC, então Academia do Joãozinho, Centro de Estudos de Independência Financeira do Paulo, por aí vai. Você abre o Instagram, tem médicos filmando suas próprias cirurgias para mostrar o seu trabalho no Instagram. Influenciadoras mostrando seu próprio parto ao vivo para os seus seguidores. Mostrando seus próprios filhos para o público. Os vendem como produtos. Plataformas como OnlyFans, as pessoas vendem seus próprios corpos como produtos. As pessoas se vendem como produtos. Novamente, tudo isso acontecendo aos nossos olhos. E quando daí nós não temos uma crítica perspicaz do que está acontecendo, dessa sociedade do desempenho e da pressão por mais, isso gera uma enorme carga sobre o nosso superego. Essa pressão que diz, e nós? Nós não vamos fazer nosso próprio curso? Pressão interna que diz, nós não vamos fazer nosso próprio curso? O Paulo está na 8ª pós-especialização, acabei de ver aqui no Instagram. Nós não vamos fazer também? Nós vamos ficar para trás? Então começa a surgir um fenômeno de culpa pelo tempo livre. Vejam só,
tempo livre, portanto, é perda de dinheiro e oportunidade. No tempo livre, nós não estamos produzindo. Nessa visão, parece que nós não estamos na Terra para gozar, mas sim para trabalhar e produzir. Não estamos aqui para nos relacionar. Porque, novamente, se relacionar com o outro, se demorar com o outro, em um almoço de domingo lento e demorado, aos risos, enquanto escutamos uma música, não é útil, não produz, não agrega. Nas palavras de Han, abre aspas, nós enchemos o mundo com objetos e mercadorias. Essa loja de mercadorias não se distingue muito de um manicômio. Aparentemente temos tudo, só nos falta o essencial, a saber, o mundo. Nosso sistema de vida hoje dissolve totalmente a existência humana em uma rede de relações comerciais. Já não existe nenhum âmbito da vida que não consiga se eximir da degradação provocada pelo comércio. Arranca-se a dignidade do ser humano, substituída completamente pelo valor de mercado. Tudo se transformou numa grande e única loja comercial. E cada um de nós nos tornamos vendedores, sempre espreitando na busca de clientes. O mundo perdeu sua alma e sua fala, se tornou desprovido de qualquer som. O alarde de comunicação sufoca o silêncio. Olha que bonito. O mundo perdeu sua alma e sua fala, se tornou desprovido de qualquer som. O alarde de comunicação sufoca o silêncio. As coisas superpovoam o céu e a terra. Esse universo de mercadorias não é mais apropriado para se morar. Ele perdeu toda a relação para com o divino, para com o sagrado, com o mistério, com o infinito, com o supremo, com o elevado. Perdemos toda a capacidade de admiração e contemplação. Vivemos numa loja mercantil transparente, onde nós próprios, enquanto clientes transparentes aqui ele diz assim que fica se mostrando o tempo inteiro, né? Somos supervisionados e governados. Já é hora de transformar essa casa mercantil novamente em uma moradia, em uma casa de festas onde vale a pena viver. E acontece que quando nós tiramos da vida a graça que ela tem, as histórias, as narrativas que nós inventamos, troca com o outro, o senso de comunidade, quanto mais a gente tira isso, mais a gente fica só. Só com o nosso tempo, só com o nosso corpo nu e cru. Isso é sem graça, isso é sem contexto. E aí o que que sobra? Bom, eu pegar esse corpo nu e cru e tentar aperfeiçoar ele cada vez mais numa lógica produtiva. Seja de fazer esse corpo ficar forte, seja desse corpo ficar cada vez mais saudável, seja desse corpo ficar cada vez mais inteligente. Eu aperfeiçoar esse corpo até a morte. Mas a vida não é o corpo. A vida é a troca para com os outros. É eu esquecer do meu corpo e me jogar no mundo. Eu criar histórias. Tá? Eu optar por preencher esse tempo vazio de narrativas e trocas com trabalho e consumo cai-se na vida ativa do desempenho, com maratonas de série e tudo mais que me distraia da vida. E tudo isso é muito solitário, porque a gente vê tudo isso como um fenômeno individual e não coletivo. Né? Todos nós sentimos isso e todos nós achamos que nós mesmos somos os problemas, individualmente, porque não tem comunidade para trocar. Ninguém checa com o outro. Ninguém posta no Instagram. Você também está triste? Você também está se sentindo sozinho? Se eu estou triste nesse modelo de sociedade, a culpa é minha. Eu que sou um loser, né? Eu que sou um perdedor. Eu que não estou dando conta da vida. Se eu estou infeliz com a vida, é porque eu não fiz por onde. As palavras de Han. E o cansaço da sociedade de desempenho é um cansaço solitário, que atua individualizando e isolando. É um cansaço do eu aqui, ou o meu eu aqui e o teu para. Esse tipo de mecanismo de violência é o que destrói qualquer senso de comunidade, nem que seja para sentirmos o cansaço juntos. Todos hoje estamos cansados e exaustos, mas todos vemos como uma questão
um fenômeno individual a ser superado, e não como uma questão coletiva de comunidade. Fecha aspas. Então, o que o Han vai dizer é que o mundo digital, esse das mídias, ele é pobre em alteridade, ou seja, diferença. Nos círculos virtuais, o eu pode mover-se praticamente desprovido do princípio de realidade. Não tem compromisso com a realidade. Prova disso são as fake news, por exemplo. Esse princípio de realidade, que não precisa nesse universo, é um princípio do outro, é um princípio da resistência. Novamente, a ideia é de que eu me moldo a partir do outro, dos limites do outro. A criança se molda a partir do olhar dos pais, que o castram, que os colocam os limites. Nas redes sociais, o eu narcísico infla, porque nessas mídias digitais não tem limite. Eu só me encontro comigo mesmo. A tela do celular é lisa, é plana, ela não tem dois olhos que me atravessam, os olhos do outro. Né? Se eu xingo alguém na rede social, fica por isso mesmo. É diferente de eu xingar alguém ao vivo, onde eu corro o risco de ser agredido ou repreendido. Eu vou pensar 1000 vezes antes de fazer isso. Ou eu vou ter empatia pelo outro e vou dizer, nossa, eu não vou fazer isso, coitada dessa pessoa. Né? A tela é lisa, ela é plana. Nós só vemos a nós mesmos. Hum? Tem o olhar do outro que me atravessa e me julga, que me coloca limites. Pelo contrário, tem somente o reforço de outras pessoas, né? Então, quando eu posto alguma coisa lá, eu posto uma foto minha sem camisa, com o dorso forte, depilado, e aí as pessoas vão dizer, nossa, lindo, palminhas, coraçãozinho, você tá que nem o Brad Pitt. Gato. A virtualização só tem reforço positivo. Podem reparar, antigamente, no início das mídias sociais, tinha o botão de menos, de para baixo ou para cima. Eles tiraram para baixo. Eles tiraram, eles deixaram só reforço positivo, para a pessoa se perder naquilo, tá? A virtualização e a digitalização estão levando cada vez mais ao desaparecimento da realidade. Realidade essa que nos fornece resistência a partir do outro. Não tem mais o outro, é só eu que importa. O sujeito do desempenho pós-moderno, que dispõe de uma quantidade exagerada de opções, não é capaz de estabelecer ligações intensas, porque o outro não existe. Justamente porque ali não habita mais o outro. Somente o eu mesmo. Vocês já viram, é muito engraçado, fotos que às vezes os amigos postam de outros amigos para homenagear esse amigo que está de aniversário. Então, digamos assim, meu amigo João está de aniversário, eu vou postar uma foto, eu e o João, né? E aí a gente posta a foto junto. Mas a foto escolhida privilegia muito mais, não o aniversariante, mas eu. Eu bonitão lá, num ângulo bacana, e o João todo torto, piscando o olho. Eu escolho a foto da homenagem que eu vou fazer do João, que melhor eu me apresento. Hã? Vocês já não viram isso? Tá lá a amiga linda de biquíni, um ângulo altamente favorável, sensual, quase pornográfico, e a aniversariante toda torta ali, parecendo um cruz credo. Vocês já viram isso? Então o outro não existe. É a fase do eu, eu, eu. Não à toa, os consultórios clínicos estão abarrotados de síndromes narcísicas. Tem muito a ver com os nossos tempos. Outro ponto importante de salientar referente ao livro é que Han vai dizer que nos está faltando essa coragem para a introspecção, para a vida contemplativa. E a falta dessa coragem, que a gente fica sempre nessa superfície rasa e plana, né, do Instagram, né, de coisas rápidas e breves, né, em que eu não paro para ter o tédio, porque no tédio onde eu me encontro, eu vejo a minha vontade, eu vejo o que dói, eu cresço com o que dói, eu tenho autenticidade, né, ou até eu me demorar para ler um livro longo, em que demore meses, que o livro tem lá 1000 páginas, ninguém mais faz isso. É tudo muito rápido, tudo muito superficial. Por quê? Porque eu tentei estímulos rápidos e breves. Para quê? Para me distrair de mim mesmo. Né? E também porque tem a pressão por produzir rápido. Né? Então,
Isso cria o que o Han vai chamar de um inferno do igual. Porque é a introspecção e a profundidade que traz originalidade. Através da solidão comigo mesmo, eu consigo me encontrar, escutar minhas vozes, criar algo original. Hoje em dia, todos fazem aquilo que todos fazem. Como dizia minha mãe no passado, se alguém se atirar da ponte, as pessoas estão se atirando atrás. Ela dizia, mas Fernando, se alguém se atirar da ponte, tu vai te jogar atrás? Vai fazer o que todo mundo está fazendo? As pessoas estão se atirando da ponte. Então, por exemplo, na época da pandemia Covid-19, o Instagram estava cheio de lives. E todo mundo fazia live, todo mundo começou a fazer live. Depois veio a época em que todo mundo tinha um podcast, né? Todo mundo tinha um podcast. Depois veio a época das dancinhas do Instagram. Todo mundo tinha uma dancinha do Instagram. Aí daí tem a época dos roteiros de viagem. Todo mundo tem que ir para as Maldivas. Aí todo mundo vai para as Maldivas. Aí depois tem a época, agora é para o Japão. Hoje é dia 30/6 que eu estou gravando esse vídeo. Todo mundo tá indo para o Japão. Por que não sei, mas tá lá, Bruna Marquezine no Japão, Pucha no Japão, fulano de tal no Japão. Aí daqui a pouco vai todo mundo com o mesmo roteiro. Por que não me pergunte? Mas que falta de originalidade, né? Que falta de originalidade. Então, temos esse problema de não autoridade, né? Autoral, no sentido de autoral, né? Não somos mais originais. Até as séries produzidas pelos roteiristas e a Netflix é feita por algoritmo de inteligência artificial. E esse algoritmo não tem coração. Esse algoritmo não pensa. Eles pegam o que é tendência e geram a partir disso conteúdos. Então nada de novo surge ali. Nada de novo surge ali. O sujeito do desempenho pós-moderno, que dispõe uma quantidade exagerada de opções, repetindo, ele não é capaz de estabelecer ligações intensas consigo e com o outro. Por isso que não temos grandes artistas, grandes pensadores, grandes filósofos hoje em dia. Grandes músicos, compositores, como antes havia. Né? Mozart, Beethoven, Leonardo da Vinci, né? Filósofos como Schopenhauer, Nietzsche. Não tem mais. Nós só temos replicadores. Porque para que isso aconteça é preciso tédio, é preciso tempo, é preciso profundidade, um mergulho qualitativo dentro de si e do outro, do objeto, para que se construa essa relação. E hoje nós estamos numa superficialidade das coisas. Como eu tenho muitos estímulos, eu adquiro aquele conhecimento rápido e já vou para o próximo. Tudo vira informação. Um exemplo disso são os aplicativos que tem por aí de leitura rápida, de um livro. Eu fico abismado. Um livro em 15 minutos. Nietzsche em 15 minutos. Schopenhauer em 15 minutos. Né? Aprenda a ser sei lá o que em 15 minutos. 15 minutos, gente. Se você pega uma obra-prima, como por exemplo Tempo Perdido de Proust, ele demorou 10, 15, 20 anos para fazer aquele livro. Né? E nós queremos, no nosso ego, também fazer isso, só que em 15 minutos de conhecimento. Não dá, né? Ou as pessoas escutam um livro enquanto fazem outra coisa, né? Que é o multitasking, que também é outra coisa horrorosa. Né? Que multitasking para Han está muito ligado à sobrevivência. Quem faz multitasking, que é multitarefa, são os animais na savana, na selva, para sobreviver. Eles têm que estar ligados o tempo inteiro. Enquanto eles estão comendo, vocês vão ser comidos. Então, a multitarefa é uma via de sobrevivência e não de excelência no viver, tá? Então a pessoa faz multitasking, né? Ela está escutando o livro e está fazendo academia e dirigindo, né? Ou dirigindo, ou fazendo academia, ou escutando o livro, tudo ao mesmo tempo, né? Isso traz uma falta de profundidade, né? Nós não temos a qualidade necessária para criar, então, obras-primas e profundas, vai dizer Han. O inferno do igual. Esse é outro ponto que tem no livro, tá? O tédio é necessário para chocar o ovo a partir da experiência do novo e do original. Então, são mais ou menos esses os pensamentos e as provocações que Byung-Chul Han traz nesse livro, Sociedade dos Cansaços, ou Burnout Society. Novamente, não é uma sentença dizendo isso é bom, isso é ruim. É uma análise dos nossos tempos e dos seus efeitos colaterais. Cabe a cada um conseguir refletir e achar o seu ponto de
corte o seu ponto de equilíbrio. Mas, por favor, reflita com tempo, demore-se em si mesmo, conhece-te a ti mesmo, como diz a filosofia, porque daí tu vais tomar uma decisão original, uma decisão pautada no seu gosto e não no que os outros acham que você deveria estar fazendo. Tem uma passagem de Nietzsche que eu gosto muito, vou pegar aqui para trazer para vocês. Ele diz o seguinte: se te apetece esforçar, esforça-te. Se te apetece repousar, repousa. Se te apetece fugir, fuja. Se te apetece resistir, resista. Mas saiba muito bem o que te apetece e não recue ante nenhum pretexto, porque o universo se organizará para te dissuadir. É isso, né? Então acho que essa passagem ilustra bem. Eu tento trazer aqui que são reflexões para nós pensarmos a vida. E de novo, não é bom ou ruim, não é certo ou errado, mas nós pensarmos, dados as nossas vontades e nossas necessidades, o caminhar que a gente quer tomar, tá? Espero ter ajudado de alguma forma aí vocês com essas reflexões do livro A Sociedade do Cansaço, de Bill Han. Um grande abraço a todos.